Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e o tema da nossa aula hoje da segunda série é Juventudes Globalizadas. Vamos ler junto comigo o tema inteiro da aula? Olha só. Juventudes Globalizadas, tecnologias, emprego, desemprego e mercado informal. Essa é a nossa aula de hoje. Convido então vocês a ver o nosso primeiro slide para falar de juventudes globalizadas. Eu trouxe aqui um fundo bem colorido, bem ampliado, que fala justamente isso, aquela juventude interconectada, principalmente com as tecnologias. Conforme vocês vão observar na imagem, a gente tem uma imagem aí bem diversa, um mundo bem conectado, que é justamente do que a gente fala e do que nos remete quando a gente fala de globalização. Então, pessoal, o que seria juventudes globalizadas? Quero trazer aqui a globalização, primeiramente, para a gente poder entender o lado da juventude. A globalização, como vocês já sabem, já têm estudado, ela é justamente esse processo marcado pela intensificação dos fluxos econômicos. Logo, também, a gente tem essa ligação dos fluxos culturais, principalmente relacionado à tecnologia. E ele vem impactando de forma significativa quem? As juventudes. E isso quando a gente fala em relação ao mundo inteiro, tá? Essa geração cresceu imersa em redes digitais, exposta a referências culturais, globais e também pressionada por transformações no mundo do trabalho. Então, à medida que o mundo foi se conectando, o mundo foi se transformando no que a gente chama de grande aldeia global, a juventude também precisou mudar e também precisou se adaptar, gerando aí algumas consequências que a gente vai observar e vai tentar compreender na aula de hoje. Outro item que eu quero trazer com vocês é justamente esse, tá? Do avanço tecnológico. A gente aqui no fundo tem uma imagem que traz justamente o advento aí da indústria relacionado com a juventude. O que a gente pode considerar, pessoal? Vamos para a leitura do texto? Por outro lado, o avanço tecnológico também alterou profundamente a estrutura do mercado de trabalho. Vejam que essa palavra ela está até destacada, tá? Aliás, essas duas palavras. Alterou aí a estrutura do mercado de trabalho. E antes, habilidades digitais tornaram-se, pessoal, requisitos básicos para boa parte das vagas formais. Ao passo que profissões tradicionais foram o quê? Automatizadas ou até mesmo substituídas por novas funções para quais os sistemas educacionais nem sempre estão preparados para formar quem? Para formar os jovens. Então, a gente aprendeu que à medida que a globalização avançou, à medida que a tecnologia avançou, faltou também esse avanço, principalmente em algumas áreas ligadas à educação, principalmente quando a gente fala de acesso para esses jovens. A gente viu, inclusive, pessoal, nesse parágrafo, que muitas profissões, elas simplesmente desapareceram, ao passo que algumas continuam aí deixando de existir. Vamos pegar aqui um exemplo? Após todo esse processo de globalização, caixa de supermercado. Era muito comum a gente chegar no supermercado e encontrar vários caixas distribuídos ao longo do estabelecimento. Hoje, existe uma área do supermercado direcionada para o que a gente chama de caixa rápido, que não necessita de um atendente, não necessita de uma pessoa e você pode simplesmente efetuar toda a sua compra e efetuar o pagamento sem precisar da intervenção humana. Essa forma de crescimento, a gente chama aí de crescimento tecnológico, que alterou profundamente o mundo do trabalho. E a gente chama, então, essa alteração de desemprego estrutural. O que é isso? É quando a mão de obra humana ela é substituída pela mão de obra tecnológica. Ou seja, o exemplo do caixa do supermercado. Aquilo ali é um computador que vai fazer a leitura do seu produto,
e você não vai precisar, como eu disse, da intervenção humana. Logo, tem crescido aí o desemprego, principalmente em relação aos jovens. Logo, precisamos o quê? Precisamos de políticas públicas voltadas para a inserção desses jovens no mercado de trabalho, mesmo ao mundo tão tecnológico como a gente tem percebido nos dias de hoje. Então, outra coisa que a gente fala também, quando a gente fala de globalização, é o crescimento dos aplicativos. E aqui a imagem é bem interessante, porque ela traz a utilização desses aplicativos. É comum nos dias atuais, principalmente até mesmo entre os jovens, se utilizarem de aplicativos praticamente para fazer qualquer coisa. Então, os aplicativos eles estão acessíveis e eles são uma realidade. Lembrando que muitos deles também vão ocasionar o que a gente chama de desemprego estrutural. Vamos para a leitura aqui da nossa análise da imagem? Então, diante das dificuldades de inserção no mercado formal, muitos jovens recorrem ao mercado informal. Vou destacar então aqui mercado informal e o mercado informal. Vamos ver então qual é a diferença de cada um? O mercado informal, pessoal, é aquele trabalho que utiliza a mão de obra muitas vezes não qualificada, e no trabalho informal a pessoa não tem ali o registro com a Previdência Social, e muitas vezes ela não tem os seus direitos garantidos por lei. É o caso, por exemplo, de trabalhos como entregadores de aplicativos. É uma forma de emprego informal. Já o emprego formal é aquele emprego registrado que é amplamente aí pautado na lei, onde a pessoa que se submete a esse emprego vai ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos, como férias, 13º, aposentadoria, entre outros. Então, atualmente, o que se percebe é justamente uma grande parte desses jovens sendo atraídos cada vez mais para empregos informais. Aí aqui a gente diz o seguinte, ó, a partir dessa imagem a gente conclui. Isso inclui desde o empreendedorismo até atividades mais ligadas à economia digital. Essa economia digital é justamente o exemplo que eu acabei de falar desses aplicativos e o exemplo mostrado aqui na imagem. A gente tem aqui hoje exemplos de trabalhos informais que eu trouxe, que é muito comum hoje entre os jovens. Aqueles jovens que fazem produção de conteúdo para a internet, vendas online, eu vou até deixar destacado aqui, ó, produção de conteúdo, vendas online, até mesmo prestação de serviços em plataformas. Eu trouxe 2 exemplos, como o Uber e o iFood, mas existem vários outros aplicativos utilizados hoje por esses jovens como forma de chegar aí dentro do mercado de trabalho, por mais que seja um mercado informal, mas de alguma forma garantir renda. Entendido? Aqui eu trouxe uma pesquisa bem interessante, e ela fala, essa pesquisa mostra a informalidade, o trabalho informal no Brasil. Vamos aqui para o título, olha só. Informalidade no Brasil é maior entre os jovens de 18 e 29 anos. Aí a reportagem diz o seguinte: no 4º trimestre de 2024, a taxa ficou bem próxima da média nacional. Então, quando a gente compara aqui essa faixa etária de 18 e 29 anos com a média nacional, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que mais acima da observada entre os trabalhadores de 30 a 59 anos. Vamos analisar aqui junto comigo a imagem 2? Essa reportagem, pessoal, ela fala do trabalho informal no Brasil. Quero ler aqui junto com vocês um pouco uma análise dessa reportagem que diz o seguinte, ó: informalidade no Brasil é maior entre jovens de 18 e 29 anos. E a pesquisa mostra o seguinte: no 4º trimestre de 2024, a taxa ficou bem próxima aí da média nacional, mas acima da observada entre os trabalhadores de 30 a 59 anos. Aí aqui a gente vai observar um pouco dessa análise para chegarmos a uma conclusão. O gráfico, ele tem algumas cores que vocês vão observar aqui, ó. Essa linha, pessoal, ela representa a população de 30 a 59 anos. Essa cor
azul mais clara representa o que a gente chama de média nacional dos trabalhadores de modo geral, quando a gente fala a nível do Brasil. E a linha vermelha, ela vem representando esses jovens na faixa etária de 18 até 29 anos. E o gráfico segue o seguinte, a gente tem aqui o quarto trimestre de 2016, quarto trimestre de 2018, quarto trimestre de 2020, seguido de 2022, até o quarto trimestre de 2024. Quer dizer que é uma pesquisa bem recente, que ela traz um pouco do que acontecia aí há alguns anos atrás, desde 2016. E aqui, a linha, quando a gente observa, ela nos mostra o seguinte, ó. Toda vez que a gente fala dos jovens, toda vez que a gente fala da informalidade no Brasil, percebam que a população jovem, ó, ela sempre vai ficar aqui, ó. Ela sempre fica acima aí, próxima à média nacional, e sempre fica acima da faixa etária de 30 a 59 anos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de trabalho informal, a gente sempre vê os jovens acima dessa linha, tanto de 30 a 59 anos, como também acima da média nacional, mostrando que a informalidade ela está principalmente aí voltada para a população mais jovem, ou seja, essa população de 18 até 29 anos. Compreendido? Por isso, trouxe novamente aí um desafio a partir de tudo que a gente está falando, da globalização, da tecnologia. O desafio é muito grande. Olha só. Qual é o desafio? Garantir que os jovens possam se beneficiar das oportunidades da globalização. Ou seja, a globalização, ela não precisa ser um problema, muito pelo contrário. A globalização e a tecnologia, para a juventude, ela pode ser uma solução. É justamente o que eu quero trazer aqui, tá? Principalmente quando a gente fala de tecnologia, porque os jovens são muito interconectados. Os jovens atuais, eles são muito tecnológicos. Logo, olha, eu quero marcar aqui com vocês, logo, a gente precisa ter uma juventude que não seja aí vítima da exclusão estrutural, que não seja vítima do trabalho informal e desse desemprego estrutural que eu falei para vocês. Então, isso precisa passar por reformas, a gente precisa de reformas nas políticas voltadas para a juventude. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Primeiro, reformas educacionais que sejam profundas, que realmente incluam toda a juventude. A gente também precisa discutir políticas públicas inclusivas e, principalmente, regulamentação das novas formas de trabalho. Sabe aquele trabalho informal que eu citei para vocês? Aquela juventude que trabalha hoje através da internet, utilizando aplicativos como Uber, iFood. Então, essas plataformas precisam regulamentar, pessoal. Esses jovens precisam estar apoiados. Para quê? Para ter os seus direitos trabalhistas garantidos. Então, a gente conclui essa parte com o seguinte, tá? Regulamentação das novas formas de trabalho, especialmente essas mediadas por plataformas digitais. Então, é basicamente isso que eu quero falar com vocês. Quero fazer um pequeno resumo aqui do que foi a nossa aula. Chegamos aí ao final e podemos dizer o seguinte, vamos lá ler junto comigo? As juventudes globalizadas vivem uma realidade paradoxal. O que a senhora quer dizer, professora? Ao mesmo tempo que tem acesso a um mundo interconectado e cheio de possibilidades, mas enfrentam barreiras estruturais para participar plenamente dele. Ou seja, pessoal, a inserção produtiva dos jovens requer o quê? Um olhar atento às desigualdades sociais, às desigualdades territoriais e às desigualdades tecnológicas. Além disso, a construção de políticas que articulem aí. Vamos marcar? Educação, trabalho e cidadania de forma integrada. Então, educação, cidadania,
trabalho precisam estar interligados, interconectados. Afinal, o futuro do trabalho começa onde? Começa com a valorização do presente das juventudes. E aqui a imagem mostra justamente isso, essa juventude globalizada, interconectada e tudo funcionando muito bem. Mas, como eu disse, precisamos de reformas políticas que amparem esses jovens que estão completando 18 anos, que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. A gente precisa de políticas urgentes que integrem, pessoal, a educação e a tecnologia. Isso é um trabalho também feito por nós. Nós estamos aí integrando a educação através da tecnologia. Você tá aí assistindo, você pode estar assistindo através do seu smartphone, pelo YouTube, ou até mesmo através da nossa plataforma. Então, isso é uma realidade, ok? Vamos lá, então? Eu trouxe uma atividade bem interessante, uma atividade que os jovens gostam bastante, que é verdadeiro ou falso. E eu quero que vocês respondam aí junto comigo. Onde vocês estiverem assistindo, nós vamos treinar um pouco da aula de hoje. Vamos lá, então? Na tela, a gente tem verdadeiro ou falso. Vamos para a primeira questão? A nossa atividade, verdadeiro ou falso, na tela. Vamos para a primeira questão aqui. Questão 1. Diz o seguinte, vamos ler junto comigo? O mercado informal oferece aos jovens os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários do mercado formal? Foi isso que eu disse na aula, pessoal? Falso, tá? O mercado informal, ele não oferece aí aos jovens os mesmos direitos trabalhistas, previdenciários do mercado formal, tá? Isso daqui é uma afirmação falsa. O mercado informal, ele trabalha de um jeito e o mercado formal é justamente aquele trabalho que é todo registrado e amparado pelas leis trabalhistas vigentes aqui no país. Então, essa afirmativa é totalmente falsa. Vamos para a segunda? Vamos lá. Afirmação 2, quero ver se vocês vão acertar aqui junto comigo. Diz o seguinte: o empreendedorismo por necessidade ocorre quando jovens precisam encontrar uma forma de sobreviver economicamente fora do mercado formal. E aí? Acertou quem disse que essa afirmação ela é verdadeira. Sim, pessoal, o empreendedorismo ele surge justamente da necessidade que os jovens precisam de encontrar uma forma rentável de sobreviver dentro da sociedade. Então, eles precisam aí de uma renda e eles começam a observar o empreendedorismo como uma saída e uma forma de ganhar dinheiro. Por mais que o empreendedorismo seja considerado um tipo de trabalho informal, mas sim traz uma renda e é uma realidade nos jovens, na população jovem aqui no Brasil. O empreendedorismo acaba sendo uma forma de os jovens serem aí inseridos e ter uma renda, ok? Vamos para a terceira. Terceira afirmação na tela diz o seguinte: trabalhar como entregador de aplicativos é uma forma moderna de atuação do mercado informal. Acertou quem disse que essa afirmação é verdadeira. Sim, trabalhar como entregador de aplicativos é uma forma moderna de atuação do que a gente chama aí de emprego informal. Por isso que durante a aula eu falei da necessidade da regulamentação desses aplicativos, justamente pela quantidade de jovens que têm buscado esses aplicativos atualmente para trabalhar. Precisamos de uma regulamentação para esses jovens estarem aí amparados nas leis trabalhistas. Ok? Próxima, quarta aqui na tela, diz o seguinte, afirmação: todos os jovens que trabalham informalmente fazem isso por escolha e não por falta de oportunidades.
Acertou quem disse que essa afirmação é falsa. Sim, pessoal. Por que ela é falsa? Todos os jovens que trabalham informalmente fazem isso por escolha, a maioria não. A maioria dos jovens fazem isso pela falta de oportunidade. Muitas vezes não é uma escolha, muito pelo contrário. Faltou oportunidade e ele é muitas vezes obrigado, muitas vezes ele é levado a trabalhar de maneira informal, certo? Próxima. Questão 5 na tela diz o seguinte, vamos ler aí, pessoal. Apesar de oferecer flexibilidade, o mercado informal não garante estabilidade financeira nem acesso a benefícios trabalhistas. Novamente, tá sendo até cansativo eu repetindo isso, mas é a verdade, pessoal. Toda vez que a gente fala de emprego informal, sim, a gente tem uma afirmação verdadeira aqui. Apesar de oferecer a flexibilidade aí em relação ao horário, porque quem trabalha por aplicativo faz o seu próprio horário. Sim, isso é uma realidade, mas ao mesmo tempo a gente tem o problema que não garante a estabilidade financeira nem acesso a benefícios trabalhistas, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a nossa análise sobre a globalização em relação às juventudes. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!